Uma vida é como uma única gota no oceano. Possui pouco significado quando comparada ao oceano. E isso nos deixa num ponto de submissão. Um ponto de onde não estamos mais no controle de onde iremos. O oceano é majestoso, sagrado e bonito, mas muitas vezes é incerto. Algumas vezes não compreendemos completamente o que vivemos, ou sentimos que não tivemos tempo suficiente. A vida nem sempre funciona como gostaríamos, não é? Nós esperávamos ter o felizes para sempre que todo casal espera. Mas logo após voltarmos da nossa lua de mel, eu fiz alguns testes no hospital local. Foi quando, de repente, nós recebemos aquela ligação onde o médico infelizmente nos disse: "Me desculpe, senhora No, mas achamos que você não será capaz de gerar seus próprios filhos." O que deveria ser um incrível momento de nossas vidas como recém-casados se tornou um momento depressivo e sombrio para nós. Embora tenhamos sido diagnosticados com infertilidade, de alguma forma miraculosa, depois de 4 anos e meio, descobrimos que estávamos grávidos. Eu me lembro de cair de joelhos no banheiro e começar a chorar. Eu fazia contagem regressiva para tirar a minha licença maternidade. Entramos no quarto do bebê, juntamos tudo o que precisávamos e me lembro de me sentar na cadeira de balanço e olhar para o meu marido, enquanto ele acariciava a minha barriga em crescimento. Eu sorria para ele e pensava que a vida não poderia ficar mais perfeita que isso. Então, apenas 12 horas depois disso, eu fui uma consulta de rotina para conversar com a doula. Eu contei para ela, que tinha reduzido os meus movimentos ao longo das semanas anteriores. E ela disse, e como vários outros profissionais também acharam, que isso era coisa de mulher ansiosa, de marinheira de primeira viagem. Mas logo eu senti que alguma coisa estava errada, já que ela me levou rapidamente para uma outra sala. Ela colocou o Doppler para medir os batimentos cardíacos em mim. E logo, os seus olhos começaram a se encher de lágrimas. Eu sabia que eu iria receber a pior notícia que eu poderia receber. Eles disseram: "Desculpe, senhora No, mas não há batimentos cardíacos." Eu soube que teria que fazer a coisa mais corajosa da minha vida: dar à luz a uma criança que não estaria viva. Chegamos no hospital por volta das 9 da manhã. Eu me lembro bem daquele estágio do parto, de me pegar pensando que eu teria que fazer aquilo. Teria de dar à luz a uma criança que não iria chorar, uma criança que eu não levaria para casa comigo. Depois que ele nasceu, eu me lembro de fechar meus olhos por alguns momentos e respirar fundo antes de conhecê-lo. Ele era lindo. Passamos algumas horas com ele, criando memórias preciosas, tirando fotos. Tudo isso sabendo que nunca mais veríamos seu corpo novamente. Sabendo que ele estaria num lugar melhor, com o Papai do Céu. Num mundo melhor, onde não há dor ou medo. E ele não conheceria o sofrimento que estava previsto para sua vida. Só nossos corações ficariam em pedaços, porque foram nossos sonhos que foram destruídos, não os dele. E assim, naquela noite, fomos para casa. Nós não segurávamos um bebê em nossos braços, mas literalmente segurávamos as mãos um do outro, enquanto saíamos daquela enfermaria rumo ao desconhecido. Ninguém te prepara para o que vai acontecer na sua vida após sair por aquelas portas sem a criança que você tanto esperava. Nos próximos 4 anos, nós tivemos sérios problemas com infertilidade novamente. Por conta disso, decidimos passar por um tratamento de fertilização in vitro. E esse foi um processo muito, muito desgastante. Mas ficamos completamente extasiados quando ele funcionou. Então, infelizmente descobrimos que estávamos tendo um aborto espontâneo. Parecia que tudo estava acontecendo novamente.
Nos meses seguintes, eu desabei completamente. Eu sei que a maioria dos meus sentimentos eram por causa da minha confusão em relação a Deus. Eu nunca senti a escuridão, a dor e a miséria como naquela época. Durante as noites, quando eu tentava dormir, eu acordava com frequência e escrevia meus pensamentos e sentimentos, e as coisas que estavam passando comigo naquele momento. E aquelas palavras, elas se tornaram um livro. E eu sabia que eu precisava compartilhá-lo com os outros. Foi quando eu tive a ideia de montar a Fundação Pequenos Dedos. Nossa esperança com Pequenos Dedos é que as famílias saibam que não estão sozinhas na escuridão e que elas não precisam passar pelo que passam sozinhas, sem nenhum suporte. Não sabemos os planos que Deus tem para as nossas vidas, mas eu simplesmente aprendi a confiar nele. Ainda esperamos que um dia tudo acabe bem e que nós tenhamos a criança que tanto esperamos. Mas se isso não acontecer, ainda assim eu confiarei nele. Nossa vida é tão curta, é tão efêmera, e ela ainda é mais curta para os nossos filhos. Vivemos apenas um piscar de olhos entre o momento que nascemos e o momento que morremos. O que fazemos nesse piscar de olhos impacta não apenas as nossas vidas, mas as vidas das pessoas ao nosso redor. E potencialmente muito, muito além disso. Logo antes de jogarmos as cinzas do Micael no oceano, a minha mãe leu uma oração. Naquela oração ela disse: vá, querido, vá voar com o vento e nadar no oceano, para explorar os 4 cantos da terra como sua mãe e seu papai queriam que você fizesse. E minha mãe não se deu conta do quanto aquelas palavras seriam essenciais, porque a história dele realmente iria para os 4 cantos da terra, como aconteceu até hoje e continuará a acontecer. Quando eu me sento na praia, eu olho para um lugar muito além das ondas, para o lugar onde o Micael está agora. Isso me faz pensar que Deus está lá e que Ele está com os meus filhos e que Ele os ama e os protege. Isso me dá esperança de que um dia nós nos veremos novamente. Quando a estrada à sua frente parece longa e sombria, continue seguindo rumo à luz pequena e distante. A sua vida tem um propósito, mas provavelmente não é exatamente o que você esperava. Continue procurando. Você encontrará o seu propósito.